Pessoal, vamos entender melhor então alguns mecanismos que acabam gerando maior sobrecarga na nossa coluna e entender como que essas regiões que acabam sofrendo maior sobrecarga, acabam sendo sobrecarregadas e desenvolvendo alguma patologia, algum sintoma de dor, de desconforto, e como que a gente deve avaliar e fazer a intervenção em cima disso. Então a gente sabe que cada caso é um caso, cada caso é específico, porém existem alguns mecanismos que acabam sendo mais comuns da gente encontrar na nossa prática clínica. Então, em cima disso, a gente consegue realizar algumas intervenções mais gerais que acabam contemplando a necessidade de cada paciente de maneira mais global. Eu costumo realizar uma analogia, costumo explicar para os pacientes, para ficar um pouco mais claro, fazer uma analogia da nossa coluna vertebral. Conforme eu já expliquei para vocês, as 4 partes que elas envolvem, as 4 regiões da nossa coluna vertebral que envolvem, cervical, torácica, lombar e sacro. Então, para explicar para os nossos pacientes entenderem melhor e compreenderem melhor tudo que envolve esse sistema de sobrecarga, que acaba gerando disfunções, dores e desconfortos na nossa coluna, então eu acabo fazendo uma analogia da nossa coluna vertebral com uma empresa e seus funcionários, certo? Então imaginem que como a gente tem 4 regiões na nossa coluna vertebral, imagine que são 4 funcionários em uma empresa. A empresa tem uma certa demanda, que a demanda seria o quê? Os movimentos corporais, movimentos que a coluna precisa realizar no nosso dia a dia, e em cima desses movimentos que precisamos realizar no nosso dia a dia, são movimentos funcionais, movimentos que todo o corpo se ajuda. Então a gente vai se agachar, todo o corpo precisa trabalhar junto para realizar determinado movimento, certo? Se alguma parte do corpo não está funcionando adequadamente, precisamos nos agachar, por exemplo, para pegar alguma coisa do chão, e alguma parte está em disfunção, não está trabalhando para que o movimento maior aconteça, o movimento vai ficar restrito. Porém, nosso corpo vai entender que ainda assim precisamos nos abaixar para pegar alguma coisa do chão. E aí o corpo compensa com outra articulação, com outra região, para compensar aquela falta de movimento que está acontecendo em determinada região. Então, uma vai trabalhar menos por alguma limitação e outra vai ficar sobrecarregada porque vai ter que trabalhar mais para chegar o movimento até o chão. Então, conforme a gente tem uma articulação, ou seja, fazendo analogia, temos um funcionário que vai trabalhar menos, outro funcionário vai ter que trabalhar mais para gerar o resultado esperado para a empresa, que a empresa seria o nosso corpo, né? O movimento final. O resultado seria o movimento final de conseguirmos nos abaixar e pegar alguma coisa do chão. Então, se uma das nossas regiões corporais acabam tendo dificuldade de realizar e não conseguindo efetuar o seu trabalho, outra região vai ter que realizar o trabalho para compensar essa que está trabalhando menos. Se isso acontece uma ou 2 vezes, não tem problema nenhum. O corpo está aí para isso, para compensar quando preciso. Porém, pensem comigo, imagina essa região que trabalha cada vez menos. O problema é que não vamos precisar apenas uma vez na vida nos agachar e pegar alguma coisa no chão. Isso é um exemplo. Pode ser pegar alguma coisa em cima, pegar alguma coisa no chão, subir e descer do carro, subir e descer do ônibus, de escada. Pensem que em movimentos repetitivos, determinada região do corpo não entra, não funciona, não consegue trabalhar porque está limitada. Ela está com alguma disfunção. Então, quando essa região corporal não trabalha, para todos os movimentos que ela precisaria atuar, outra articulação, outra região do corpo precisa compensar a falta dela. Então pensem que, como eu falei, uma ou 2 vezes quando isso acontece, não tem problema nenhum. O corpo serve para isso, para compensar quando preciso. Porém, quando isso é de forma edemasiada, quando é demais, quando foge do controle corporal, isso, sem percebermos, vai sobrecarregando, vai gerando uma sobrecarga edemasiada da articulação que está trabalhando demais.
E isso, ao longo do tempo, ela vai trabalhando mais do que a outra, mais do que a outra, mais do que a outra, sempre para fazer praticamente todos os movimentos compensatórios, que essa articulação acaba gerando um adoecimento. Por quê? Porque ela está sendo sobrecarregada, ela está fazendo o serviço dela e o serviço das outras regiões que estão trabalhando menos. Pensem, trazendo para analogia, no funcionário. Pensem que um funcionário trabalha por um ou trabalha por dois, ou esse funcionário trabalha por 3 funcionários que não estão trabalhando. Esse funcionário vai ficar extremamente esgotado, extremamente sobrecarregado, até entrar em estado de adoecimento, não aguentar a demanda de trabalho que está sendo sobreposta a ele e vai pedir um atestado de adoecimento. Vai ficar sobrecarregado, não vai aguentar e vai se lesionar, vai ficar de alguma maneira prejudicado e vai ter que se afastar da empresa. No sistema corporal é a mesma coisa. Se uma articulação ou alguma região do corpo acaba tendo que trabalhar por ela, por outra que não está trabalhando, por outra que também não está trabalhando também, ou por outra que também está limitada, essa região do corpo que está trabalhando demais, no primeiro momento vai fazer o trabalho super bem. Mas quando essa repetitividade começa a acontecer a médio e longo prazo, essa região que está trabalhando demais entra em estado de adoecimento, entra em estado de disfunção, de desenvolver patologias, ou seja, desenvolver doenças. E aí é que está o problema, porque quando entra nesse estado, geralmente não é uma coisa recente, não é uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, vamos dizer assim. É uma coisa que está instalada há semana, meses ou anos. Então, seja num trabalho que esse indivíduo tinha lá na sua média idade, que foi desenvolvendo alguma patologia, alguma disfunção, aquela região do corpo que trabalhava menos lá na sua média idade, ela foi, sem o indivíduo perceber, cada vez trabalhando menos. Vai trabalhando menos, vai trabalhando menos, vai trabalhando menos, ao passar dos anos cada vez menos. Porém, em contrapartida, outras articulações têm que fazer o trabalho dela. Então, lá da sua média idade, enquanto uma foi trabalhando cada vez menos com o passar do tempo, outras foram tendo que trabalhar cada vez mais com o passar do tempo. E isso acaba gerando, a longo prazo, uma sobrecarga muito grande, que geralmente quando esse paciente chega até nós, fisioterapeutas, então neste caso que eu estou trazendo como exemplo para vocês, que é um caso muito comum de acontecer no dia a dia, de a gente receber esses pacientes com essas características no dia a dia, essa patologia que ele desenvolveu é uma coisa de longa data. Então, geralmente, não vai ser em um atendimento que vamos resolver esse problema que foi instalado há muito tempo atrás. Então, é uma série de atendimentos, de estímulos e de raciocínio clínico em cima desse paciente que vamos ter que exercer para que ele consiga desempenhar e reverter esse quadro de dor, reverter esse quadro de desconforto, reverter esse quadro de disfunção. Que a disfunção seria o quê? Essas regiões do corpo que não estão cumprindo seu papel, a gente tem que reativar ela, a gente tem que devolver a funcionalidade dessas regiões. Para quê? Para que então tire a sobrecarga das outras que estão trabalhando demais. Então pensem comigo, enquanto umas estão trabalhando demais, outras estão trabalhando de menos. Precisamos reorganizar tudo isso. E aí é que entra o raciocínio clínico do fisioterapeuta em cima da situação deste indivíduo e em cima disso a gente realizar as devidas intervenções.